Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso programa semanal. Esteja você onde estiver, é sempre uma grande realização estar aqui todas as semanas na sua companhia, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. E eu acredito sinceramente que compartilhar ideias ainda é a melhor maneira, não só de aprender, mas também de lembrar das coisas, né? De nós não nos esquecemos daquilo que aprendemos. E com certeza nós podemos aprender algo novo todos os dias de nossas vidas, né? Na minha visão, a principal questão para se ter uma vida bem-sucedida não é se você tem as habilidades certas, é se você está disposto a aprender novas habilidades e o quanto você está disposto a isso. E é isso que lhe dá o potencial para ser uma pessoa bem-sucedida e realizada, né? Ter um conjunto fixo de habilidade nos torna preparado para uma área específica, talvez, aí, né? E isso também lhe torna totalmente limitado, já que pensando dessa forma você não vê muitas opções. Então, ser bem-sucedido significa manter um desenvolvimento contínuo, aprender coisas novas e se adaptar às coisas novas, né? Esse foi, inclusive, um dos motivos que me levou a escrever o meu mais recente livro, O Enriquecendo a Vida, né? Que é justamente para ajudar você a aprender a superar os vícios de comportamento e a pensar de uma forma mais positiva e criativa, né? E no final dele você ainda percebe que a vida é estrategicamente calculável, né? Se você quiser, inclusive, conhecer um pouco mais sobre o livro e como enriquecer a sua vida, eu convido você a dar uma olhada no link que está embaixo na descrição desse vídeo. E também não resta nenhuma dúvida que o principal motivo das dificuldades que nós enfrentamos são os nossos próprios vícios comportamentais. E eu tenho observado que as pessoas que se sentem mais prósperas, felizes e realizadas, além de fazerem aquilo que elas gostam, elas evitam certas ações e posturas negativas que outras pessoas menos bem-sucedidas, vamos dizer assim, que me procuram habitualmente, acabam cometendo aí com mais constância. E os vícios de comportamento, eles são tendências comportamentais naturais que todos nós possuímos, né, e que nos fazem ver a vida ou a nossa realidade de uma forma muito limitada. E isso acaba nos levando a acreditar que o que está acontecendo conosco está fora do nosso controle, e a culpa acaba sendo sempre de fatores externos, né, como da economia, do seu chefe, da sua esposa, e assim vai, né? Mas a verdade é que pessoas de sucesso são capazes de entender e de dominar o seu comportamento na maior parte do tempo, né? Enquanto as pessoas menos bem-sucedidas se negam a aceitar os seus defeitos e se apegam a fantasias que podem aliviar elas momentaneamente aí do seu sofrimento, mas não tem nenhuma base na realidade e sequer produzem qualquer efeito ou resultado duradouro, né? Então vamos à abertura do nosso programa e em seguida eu vou mostrar para você como a numerologia pode realmente ajudar você a superar os seus vícios de comportamento e se tornar uma pessoa muito mais próspera, sem fantasias, sem mentiras e principalmente sem criar ilusões. Então fica aqui comigo que eu volto já já, logo após a abertura do nosso programa, e aproveita esse tempinho aí para conhecer o meu e-book Enriquecendo a Vida e também para solicitar os e-books gratuitos, né? O Mito ou Verdade da Mudança de Assinatura pela Numerologia e a Numerologia no Desenvolvimento Pessoal. Vai lá e eu volto já já. Já estamos de volta e eu tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes sobre a numerologia, mesmo que tenha sido aí de uma maneira fantasiosa e mística, né, que não traz nenhum resultado aparente. E com certeza também todos nós já ouvimos falar sobre a numerologia e seus benefícios. Mas tirando o misticismo e as fantasias utilizados nos antigos e místicos conceitos da velha numerologia, né, que não serve absolutamente nada, a não ser criar ilusões, existe na numerologia moderna e realista muitas maneiras incríveis, inclusive de se utilizar as orientações numerológicas para melhorar a sua vida e aumentar o seu potencial de desenvolvimento. E eu digo, não só digo, aliás afirmo, que a vida é estrategicamente calculável. Tá? Através dos conceitos da numerologia moderna, você consegue realmente descobrir, pelas interpretações do seu conjunto de números pessoais, quais são as suas melhores qualidades a serem exploradas e quais devem ser controladas ou evitadas. E
Embora isso obviamente não seja nenhuma novidade para você, ou possa não ser, né, nós podemos entender muitas coisas e até mesmo prever o comportamento das pessoas se conhecermos a sua personalidade, as suas características naturais. Né? O comportamento natural das pessoas revela seus pensamentos e sentimentos e como elas se refletem nas suas ações. Não é nada preditivo, muito menos adivinhação ou misticismo. Tá? É fato e é realidade inclusive. Infelizmente, a grande maioria das pessoas acreditam no mito fantasioso de que os números podem exercer alguma influência nas suas vidas, né? E todos se atêm ao lendário número de expressão, que, segundo a lenda perpetuada pelos gurus da numerologia, baseados em movimentos esotéricos de nova era, juram erroneamente, muitos enganosamente, que é a principal influência sobre as pessoas e que mudando esse número através da ilusão da mudança de assinatura, tudo vai se resolver magicamente, né? Mas acontece que um estudo numerológico de verdade, né, diferente desses mapas feitos em sites de internet, ele é muito específico e personalizado. E dependendo do estudo desenvolvido, é possível se obter quase uma centena de números, né, onde cada um deles nos mostra características únicas e específicas, que, quando combinadas em seu conjunto, revelam a personalidade única daquela pessoa. Né? Mas mais importante que entender as suas qualidades positivas, digamos assim, é conhecer e entender os seus vícios de comportamento. Né? Obviamente, isso é natural, todos ficam ansiosos por conhecer aquilo que acreditam ter de melhor na sua personalidade. Né? Ninguém gosta de assumir que é imperfeito, que tem defeitos. E o que torna um vício comportamental tão difícil de ser controlado é justamente que na maior parte deles eles são naturais e determinados por sentimentos, né, como desconfiança, idealismo, segurança, entre muitos outros. E é incrivelmente difícil evitar que eles nos afetem, porque simplesmente desconhecemos que temos essa característica natural conosco. Mas a numerologia pode surpreender você ao te revelar que você pode influenciar os seus pensamentos e sentimentos através de suas ações. Né? Isso acontece quando tomamos conhecimento e passamos a nos envolver com um determinado comportamento. Os nossos pensamentos e sentimentos, consequentemente, provavelmente também vão mudar. Né? Isso não é uma coisa intuitiva, né? Mas nos mostra como somos afetados o tempo todo pelas pessoas e pelo meio que nós convivemos e também pelas situações que nós enfrentamos a cada momento ou a cada período. Isso também nos mostra como nós reagimos a tudo isso e como nós percebemos a realidade das nossas vidas. E é óbvio que, tendo esse entendimento, nós podemos adotar aí atitudes mais consistentes. E, obviamente, isso nos permite fazer os ajustes que são necessários, né? E que sem esse conhecimento não seriam tão fáceis de fazer e muitas vezes até impossíveis. Né? A autopercepção obtida através do entendimento do seu estudo numerológico pessoal permite entender a origem de vícios de comportamento natural que, em geral, se tornam ainda mais repetitivos quando são associados e validados por nossas crenças. Né? E isso nos permite inibir, né? Ou não deixar que nos afetem as nossas decisões e as nossas atitudes. E sem dúvida nenhuma, todos nós temos um enorme interesse em compreender as causas, né? Tanto do nosso comportamento como também de outras pessoas. Aliás, é isso que nos ajuda a nos relacionarmos e interagir com os outros. Né? Então, quando nós somos capazes de compreender as causas do nosso próprio comportamento, nós podemos trabalhar melhor para manter o nosso comportamento alinhado, não apenas com os nossos planos, mas principalmente com as necessidades do momento. Né? E é óbvio que a partir disso que nós passamos a desenvolver a autopercepção, né? Que nós passamos a entender o nosso próprio comportamento e com isso somos mais capazes também de entender melhor como e por que as outras pessoas ao nosso redor agem e reagem da maneira que fazem com relação a nós. Né? E é claro que com isso nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, mais agradáveis, né? Às outras pessoas, e não é de se espantar que com isso nós aumentamos as nossas chances de sermos bem-sucedidos, né? Porque, obviamente, nós acabamos tendo acesso a mais oportunidades. Né? São os vícios de comportamento que seguem um padrão impossível, diria, mais instintivo, né? Porque eles se manifestam inconscientemente
a maior causa do nosso sofrimento e prejuízo social, profissional, em todas as áreas de nossas vidas. Mas dificilmente nós somos capazes de olhar para nós mesmos, para a nossa própria natureza e comportamento e detectar como ela afeta nossos pensamentos e sentimentos. E o estudo numerológico pessoal nos permite justamente desenvolver a autopercepção e usamos com isso o nosso próprio comportamento como um guia para nos ajudar a determinar nossos próprios pensamentos e sentimentos. Nós passamos a ter um maior controle sobre as situações e sobre os acontecimentos, consequentemente. Todos nós temos vícios de comportamento, tá? E eles são naturais à nossa personalidade, mas eles são agravados por nossa natureza impulsiva e compulsiva. Todo ser humano é impulsivo e compulsivo naturalmente, mas alguns são mais e outros menos. Quanto alguém se sente compelido a repetir um comportamento é que tem um impacto negativo ou não na sua vida, maior ou menor, e também na vida das outras pessoas com as quais nós convivemos, é claro. Então entenda que nossa personalidade natural ela não é ruim nem boa. Todos nós, sem exceção, temos traços neutros em nossa personalidade. O comportamento só se torna negativo quando ele passa a ser predominante e se torna um vício quando ele, além de ser predominante, ele passa a se manifestar de uma forma instintiva, repetidamente, em situações que não deveriam prevalecer ou que não deveriam estar se manifestando. Então, por exemplo, uma pessoa curiosa e questionadora é uma pessoa que tem um comportamento saudável. É muito bom, inclusive, quando você questiona hipóteses não previstas por outras pessoas, seja na sua família, no projeto que você esteja ajudando aí a desenvolver no seu trabalho, na escola, em qualquer situação, você está contribuindo para melhorar alguma coisa e tentando prever todas as possibilidades, para que, seja lá o que for, aconteça da melhor forma possível, e da forma mais previsível possível. As pessoas gostam de você, elas se sentem seguras e confiam nas suas ideias e opiniões porque ela é produtiva. Agora, quando essa característica passa a ser exagerada ou predominante, e ela sai do seu controle, você deixa de ser um questionador, aquela pessoa capaz de entender e prever possíveis situações, e passa a ser um crítico e contestador. Você deixa de ser um visionário, aquela pessoa necessária, e se torna alguém desagradável. Você passa a ser um visionário do inferno, nesse caso. Aquela pessoa que só vê desgraça em tudo, e pode dar a impressão até de você ter prazer em se desfazer dos outros, se achando melhor do que todo mundo, aquele sujeito que tem popularmente aí o rei na barriga, E obviamente você se torna inconveniente e indesejável. As pessoas vão se afastar de você e evitar comentar qualquer coisa perto de você, com certeza. E não quer dizer que alguém faça isso de uma forma premeditada, com o intuito de realmente se desfazer das outras pessoas, ofender os outros. Algumas realmente até fazem. Existem pessoas que têm prazer em destruir os outros. Mas aí já não se trata de vício de comportamento, aí se trata de um problema psicológico, de sociopatia, doença. E nesse caso não se trata, obviamente, com a numerologia. Isso precisa de um psiquiatra, de um médico. Mas esse foi um exemplo de como os vícios de comportamento podem assumir muitas formas, algumas mais familiares e outras mais surpreendentes, aí, sem envolver o abuso estereotipado, digamos assim, de alguma atitude indesejável. E a maioria das pessoas sabe que tem essa dificuldade, mas como na maioria das vezes isso parece ser inofensivo e raramente produz consequências que são imediatamente perceptíveis, a maioria das pessoas prefere acreditar que são autênticas, que são sinceras, que acreditam erroneamente que essa é a sua personalidade. Em partes é, mas não significa que os outros devam lhe aceitar nessa condição. E quando, na verdade, estão causando um prejuízo a si mesmos sem perceber que estão fazendo isso para si mesmas. Um dos grandes benefícios de se utilizar a numerologia para o desenvolvimento pessoal é justamente permitir que você compreenda coisas que não se manifestariam claramente, que estão encobertas aí na sua personalidade e que não necessariamente sejam negativas. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes são habilidades ou qualidades excelentes, mas que estão sendo usadas da forma errada e de forma inconsistente. E ter esse conhecimento vai ajudar a fazer as correções e a transformação necessária para transformar esses vícios em habilidades saudáveis de
enfrentamento das situações, né? Então, entenda que o vício comportamental é muito semelhante ao vício em drogas, álcool, qualquer outro vício. A diferença é que a pessoa não é viciada em uma substância, né? Ela acaba se viciando no comportamento, ou mais precisamente aí no sentimento provocado pela ação que ele provoca, né? E ela acaba sendo muito mais prejudicial do que o vício em substâncias, né? Então, que o vício que ser viciado em algum tipo de droga seja bom, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. O problema é que o vício de comportamento, né, ele não dá sinal de dependência, e como eu disse, ele geralmente segue um padrão naturalmente instintivo, né? E aparentemente ele é inofensivo porque nós não percebemos assim imediatamente os resultados ou as consequências, né? E a grande dificuldade não é nem perceber, eu diria que é mais compreender quando uma certa característica da nossa personalidade está se tornando um vício de comportamento, né? E o mais interessante é que existem gatilhos específicos que nos encorajam a ceder aos nossos vícios de comportamento, como o tédio, por exemplo, que leva algumas pessoas a começarem de tudo e nunca conseguirem terminar nada, a insegurança, que leva à perda da autoconfiança, assim como o excesso de segurança, que também é comum, né, que leva à prepotência, à impulsividade, à timidez, que por incrível que pareça também leva as pessoas, às vezes, a falarem desnecessariamente e acabarem sendo mal interpretadas ou não se manifestarem e parecerem indiferentes, né? Até mesmo desinteressadas de tudo. Aquela pessoa que parece estar sempre desmotivada, né? E até cínica muitas vezes. Muitas delas são apenas tímidas, né? E não estão entendendo esse vício comportamental que é da sua natureza, né? Então, o estudo numerológico pessoal nos ajuda justamente não só a identificar esses vícios de comportamento na nossa personalidade, mas principalmente entender os seus gatilhos, aquilo que faz eles se manifestarem de forma inconveniente, né? A realidade é que os vícios comportamentais são naturais, eles acabam passando despercebidos simplesmente porque são comportamentos compulsivos, né? Digamos assim. Então, eles costumam envolver atividades que são uma parte normal e saudável até da nossa vida diária, né? E se já não é fácil saber que temos essa tendência natural, que dirá saber quando essa característica está assumindo o controle da sua vida, né? É fácil se sentir descontrolado, envergonhado ou mesmo desafortunado, mas não é fácil entender o porquê, né? Eu diria que é quase impossível fazer isso sozinho ou simplesmente meditando, fazendo uma autoanálise solitária, né? Por muitos séculos as pessoas vêm tentando descobrir o que leva algumas pessoas a serem mais carismáticas que outras e a serem mais agradáveis que outras, né? Principalmente a serem mais bem-sucedidas que as outras. E com isso surgiram aí os fictícios segredos, né? As técnicas de autoajuda, etc, etc. Mas na verdade é que não existe nenhum segredo, né? Ou não existe nenhuma fórmula mágica. A vida é estrategicamente calculável, obviamente você pode entender e controlar tudo, né? Tudo que eu falo é com relação a você, né? Você não pode controlar os outros, nem os acontecimentos, mas você pode controlar a si mesmo. Isso que significa que você é plenamente capaz de controlar suas atitudes, os seus pensamentos, as suas crenças, suas decisões e, consequentemente, o seu comportamento. E agora, se você não é capaz de entender e controlar a si mesmo, aí você, né, pode esperar o quê? Né? Se você não consegue controlar a única coisa na vida que você pode e deve ter o controle, que é a si mesmo, você não tem controle de absolutamente nada, né? Nem da sua própria vida. E é aí que a sua vida acontece ao léu, né? O Deus dará e se Deus negar, né? Então, se você toca a sua vida dessa forma, você não pode esperar muita coisa dela, obviamente, né? Diferentemente do que você acredita, ou do que a maioria das pessoas acredita, o seu nome não tem poder nenhum. Aliás, ele tem um poder, sim, né? Tem o poder de informar e de mostrar quem você realmente é só isso, né? Agora, quem tem o poder realmente de mudar a sua situação é você mesmo. E eu garanto que todos nós temos esse poder, né? Só não usa quem não quer ou quem o desconhece. Infelizmente, a maioria das pessoas que buscam orientação pela numerologia, elas não buscam orientação, né? Elas buscam um milagre, elas buscam um jeito fácil de conseguir as coisas. E acabam se decepcionando, porque
porque a numerologia não é mítica, mágica ou preditiva, né? Numerologia é informação e orientação, numerologia é exata, né? Você acha que uma coisa que se pode efetuar uma centena de cálculos e que nos permite obter infinitas informações e orientações, apenas um número de expressão seria a coisa mais importante a ser considerada, né? Isso é uma grande besteira, né? A numerologia é eficiente, o estudo numerológico é muito preciso e extremamente útil quando explicado, entendido e utilizado corretamente, né? Uma pessoa não é um único número, não existe essa história de que eu sou um número tal, né? Você não é número nenhum, você é uma pessoa, um ser humano único, e sua personalidade é única e distinta, né? E ela é apresentada e não influenciada pelo conjunto de números obtidos a partir do seu nome, né? O seu nome de nascimento, ele revela suas características únicas e naturais. Mas entenda que a vida é dinâmica, né? As coisas mudam, os seres humanos são extremamente influenciáveis, né? Então os nomes que você adota aí posteriormente, assim como os apelidos que são atribuídos a você ou que você passa a adotar, revelam mudanças no seu comportamento, nos seus desejos inconscientes, nas suas necessidades e também a maneira como você interage com o mundo e com as pessoas, né? Eles mostram certos vícios que estão surgindo e também como as pessoas me entendem e me veem em cada fase da sua vida, né? E isso não é nenhum tipo de adivinhação nem orientação divina. Isso é estudo, né? Uma coisa lógica e racional, obtida através de análise racional e comportamental, né? Você acha que a numerologia é só fazer meia dúzia de cálculos e copiar textos prontos aí baseados em historinhas milenares? A numerologia, de verdade, ela é complexa e ela é dinâmica, inclusive, né? É coisa para gente grande, não é coisa para amador nem para principiante aí. Tudo que está no seu estudo numerológico é extremamente útil, tá? E guarde bem isso que eu vou dizer agora para você. Não existe nenhum segredo, tá? E vou repetir, não existe nenhum número mais importante ou melhor que qualquer outro número dentro de um estudo numerológico, tá? Não existe essa história de sua expressão não sei o quê. Cada número obtido é uma orientação importante e é só entendendo como todos eles se combinam, que você vai ser capaz de entender as orientações que o seu estudo numerológico pode lhe fornecer. E claro que é só assim que você vai conseguir se entender, tá? Então esqueça de uma vez por todas essa história enganosa de que mudando o número da expressão se muda alguma coisa. Os números não mudam absolutamente nada, tá? Só quem pode mudar alguma coisa é você, se você for capaz de entender o que as suas combinações numéricas estão informando. E principalmente se você tiver a boa vontade de usar, é claro, essa informação e trabalhar para o seu desenvolvimento pessoal, tá? Então entenda que a vida é dinâmica e que a sua mente é acionada por um determinado momento ou por uma atividade. Naturalmente, nós agimos e reagimos a cada um desses momentos seguindo o mesmo padrão, que nem sempre é eficiente, né? Já que cada situação que nós vivemos são muito distintas umas das outras e exigem atitudes e comportamentos, na maioria das vezes, diferentes. Então você pode escolher aprender a fazer as coisas da maneira diferente e condizente com cada momento, ou continuar fazendo tudo como sempre fez, tudo como sempre todos dizem ter feito, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, compartilhe. Com conhecimento compartilhado nunca é perdido nem esquecido. Se você quiser falar comigo por algum motivo, dar sua sugestão ou opinião, todos os meus contatos de WhatsApp, inclusive, estão aí embaixo na descrição deste vídeo. Convido você a conhecer também mais uma vez os meus e-books. Se você quiser solicitar os e-books gratuitos, também os links estão aí embaixo na descrição deste vídeo. Por hoje vamos ficando por aqui, mas continue acompanhando aqui o canal e fique aqui comigo, que logo logo eu volto mais novidades para você. Um forte abraço e até lá!